Хотели на корне сразу это все поломать, задавить, сразу, чтобы даже никому повадно не было. Тут, щоб довести, що Україна – це дійсно Європа. No começo do século XXI, ocorreram em sua maioria nos ex-países que formavam a União Soviética as chamadas Revoluções Coloridas, que são a designação atribuída a uma série de manifestações políticas de oposição que envolveram a derrubada de governos considerados anti-estadunidenses e a sua substituição por governos pró-ocidentais ou pró-OTAN. Na Ucrânia ocorreu justamente uma dessas revoluções, que foi chamada de Revolução Laranja. Após o fim da União Soviética, a Ucrânia passou por um período muito escasso e complicado. Em 1987, a Ucrânia era vista na 25ª posição no ranking de DH. Em 2000, após o fim da União Soviética, caiu para a 89ª e o PIB per capita caiu drasticamente e as taxas de desemprego aumentaram absurdamente. A Revolução Laranja tem começo um escândalo político. Leonid Kuchma, presidente entre 1994 e 2005, foi envolvido em um escândalo chamado Kuchma Gate. Em 2000, um jornalista chamado Kongadze foi sequestrado e assassinado. Mais tarde, foram encontradas fitas no gabinete de Kuchma e no conteúdo das mesmas teria Kuchma ordenando o sequestro do jornalista. Após esse evento, ocorreram uma onda de protestos na Ucrânia chamados Ucrânia sem Kuchma. Após os protestos, uma parte da população acreditava que a fita era genuína e a outra parte não. No entanto, Kuchma acabou não sofrendo nenhuma consequência. Esse evento caracteriza um dos possíveis começos da Revolução Laranja. Em 2004, nas eleições, apareceram dois grandes nomes, Viktor Yushchenko e Viktor Yanukovych. Para fins didáticos e de mais fácil compreensão, chamaremos então de Vitor I e Vitor II, respectivamente. Para darmos continuidade, precisamos entender que a Ucrânia tem uma diversidade linguística em seu território. No oeste da Ucrânia se predomina o dialeto ucraniano, enquanto que mais para o leste se predomina o dialeto russo, principalmente na Lugansk, Donetsk e na Crimeia. Essa diversidade linguística cria dois polos. A população que está mais para o oeste tem um vínculo maior com a comunidade europeia, enquanto que está mais para o leste tem um vínculo maior com a comunidade russa. Tendo entendido essa divisão linguística na Ucrânia, podemos continuar. O Vitor I surge como uma oposição ao Kuchma. Ele representa o polo político da população ucraniana que se identifica mais com a comunidade europeia. Esse polo político defende a ideia de uma Ucrânia mais unilinguística, unitária, mais homogênea, enquanto que o Vitor II representa o polo político da população que se identifica mais com a comunidade russa. Nesse polo político é defendida a ideia de uma Ucrânia com mais diversidade, justamente o oposto. Nas vésperas das eleições ocorreram pesquisas que indicavam que Vitor I estava à frente nas intenções de voto, mas mesmo com as pesquisas eleitorais a seu favor, as eleições tiveram como conclusão a vitória de Vitor II para presidente da Ucrânia. Após o fim das eleições, Vitor I acusa que as eleições foram fraudadas e manda seus eleitores às ruas. Na sua campanha era predominante a cor laranja. Daí que vem esse nome Revolução Laranja. O ganhador, Vitor II, era herdeiro político de Kuchma, aquele que se envolveu no escândalo político, o Kuchma Gate. Isso acarretou mais ainda na insatisfação pública. A Revolução Laranja teve como objetivo aproximar os países da ex-União Soviética para o bloco europeu. Após a acusação de fraude, as eleições foram refeitas e o Vitor I ganha dessa vez. Ele tinha um apoio enorme da OTAN e o seu governo foi voltado para os interesses da mesma. Em 2010, novas eleições ocorrem. Aparecem dois grandes nomes, Yana e Vitor II, aquele que a gente já tinha visto anteriormente, que a sua eleição foi acusada de fraude. Pesquisas novamente foram feitas, mas agora em relação à fraude nas eleições, e 82% dos entrevistados acreditavam que as eleições seriam fraudadas. Com base nisso, foram chamados diversos observadores para garantir uma eleição mais limpa, e o Vitor II ganhou dessa vez, fazendo em seu governo uma política mais voltada para o leste, e por incrível que pareça, pela primeira vez, um político na Ucrânia tinha feito repudiações a ídolos nazistas. O fato do governo de Vitor ser voltado mais para o leste não significava que ele era uma marionete da Rússia, tanto que a prioridade do seu governo era inserir a Ucrânia na Europa
e durante seu governo ele aceita o empréstimo do FMI. O Euromaidan é justamente essa tentativa de integração da Ucrânia na Europa. Em determinado momento, o Vitor II iria assinar um acordo de ampliação de livre comércio com a União Europeia, em detrimento com a Rússia. Em resposta, a Rússia oferece um empréstimo de mesmo valor do FMI e ameaça bloqueio econômico com a Ucrânia. Quando as negociações estavam avançadas em relação a esse acordo com a União Europeia, Vitor II se recusa a assinar esse acordo e essa recusa gera os eventos do Euromaidan. Em 21 de novembro de 2013, 2.000 pessoas se reúnem na Praça da Independência em Kiev. Essas pessoas vão para as ruas com placas escritas "A Ucrânia é a Europa". Após esse evento, o movimento do Euromaidan cresce na internet, ganhando muita visibilidade. Então, no dia 30 de novembro de 2013, ocorre uma grande manifestação, e nessa manifestação acontece uma operação policial de dispersão dos manifestantes com muita violência. Após esse dia, a violência aumentou muito e o Euromaidan se tornou um evento de conflito contra a polícia muito intenso. Esse conflito se estendeu até o dia 18 de fevereiro de 2014, que morreram muitas pessoas, tanto policiais como manifestantes. Após esse dia, Vitor II, que era presidente da Ucrânia até o momento, tira os policiais da rua e foge para o leste, e então sofre impeachment. Após os eventos do Euromaidan, no leste da Ucrânia ocorreram protestos em resposta ao mesmo em Lugansk e Donetsk. Foi proclamada independência, com a invasão de grupos separatistas a prédios do governo nos locais citados. O Euromaidan não acaba por aí. O Euromaidan tem ligação fortíssima com o nazismo e isso começa com Stefan Bandeira, que faz parte da OUN, Organização dos Nacionalistas Ucranianos, que atua principalmente na Polônia. Na Segunda Guerra, o Bandeira é preso na Polônia por tentativa de assassinato a um ministro. Com a invasão dos nazistas, ele é solto e volta para o extremo oeste da Ucrânia, em Lviv, que é um estado com a maior concentração de neonazistas na Ucrânia. Ele é preso novamente pelos nazistas e solto logo em seguida. Ele jura fidelidade aos nazistas e jura lutar contra a União Soviética, a OUN. A organização que o Bandeira fazia parte tinha uma divisão armada chamada UPA, Exército Insurreto Ucraniano. A bandeira da UPA e da OUN são vistas em protesto do Euromaidan, juntamente com pôsteres com o rosto de Stefan Bandeira. Em 2007, é erguida uma estátua de Bandeira em Lviv durante o governo do Vitor I. O mesmo condecora Bandeira a um herói nacional ucraniano junto com a UPA e a OUN. O neonazismo e as milícias neonazistas na Ucrânia advêm de todo esse histórico do Bandeira. Surgem então os Svoboda, o Batalhão de Azov e o Pravy Sector, que foi legitimado como um partido legal na Ucrânia, elegendo membros no parlamento. Falando um pouco mais especificamente sobre o Batalhão de Azov, é uma unidade da Guarda Nacional da Ucrânia, sediada em Mariupol, na região costeira do Mar de Azov, de onde deriva seu nome. O grupo é controverso por suas origens como uma milícia paramilitar fundado por neonazistas e ultranacionalistas ucranianos. Foi fundado pelo ativista de extrema-direita Andriy Biletsky e luta a favor da Ucrânia contra as forças separatistas pró-Rússia na guerra em Donbas e, mais recentemente, contra as forças armadas russas durante a invasão russa da Ucrânia. O grupo foi fundado em 2014 como um batalhão de defesa territorial, durante a guerra em Donbas. Foi formado por voluntários vindos de diversos grupos nacionalistas, criado para preencher a lacuna nas defesas militares ucranianas. Azov teve seu batismo de fogo ao recapturar a cidade em Mariupol, em junho de 2014. Em novembro, o Batalhão de Azov foi integrado como parte formal da Guarda Nacional da Ucrânia. Em 2022, o grupo ganhou destaque novamente durante a invasão russa da Ucrânia, por lutar contra as forças russas em Mariupol e principalmente pela sua defesa no sangrento cerco de Mariupol, onde, após 2 meses de combate intenso, a maioria do regimento, incluindo seu líder Denis Propkonik, se rendeu. O Batalhão de Azov é muito mais que uma unidade militar, mas se transformou em um movimento político,
conhecido como o Movimento Azov, que tem seu próprio partido político, o Partido do Corpo Nacional. Duas editoras, acampamentos de verão para crianças, e tinha uma força de vigilância conhecida como a Milícia Nacional, que patrulhava as ruas das cidades ucranianas ao lado da polícia. Sua ala militar tem pelo menos 2 bases de treinamento e um vasto arsenal de armas, de drones e veículos blindados a peças de artilharia. É notável também por seu recrutamento de combatentes estrangeiros de extrema-direita dos Estados Unidos e da Europa, bem como seus extensos laços transnacionais com outras organizações de extrema-direita. O Batalhão Azov é extremamente controverso, com seu grupo sendo classificado como neonazista por diversos analistas, com suas tropas usando símbolos controversos, como a Wolf's Angel em seu emblema. Além de alegações, vários casos de abuso de direitos humanos e crimes de guerra na guerra civil no leste da Ucrânia, principalmente em casos de torturas, estupros, saques, limpeza étnica e perseguição de minorias. O governo ucraniano foi duramente criticado por analistas e políticos estrangeiros por legitimar o Batalhão Azov. Em 2018, o Congresso dos Estados Unidos aprovou um projeto de lei que proíbe a venda de armas ao Batalhão Azov. O Escritório ONU para os Direitos Humanos denunciou o grupo, enquanto a Rússia usou a legalização do grupo pelo governo ucraniano como casus belli para a invasão de 2022, inflando sua presença e influência dentro da Ucrânia para pintar a imagem de todo o governo e militares ucranianos como sob controle nazista. Por outro lado, o regimento Azov e o governo ucraniano negam e denunciam a ideologia neonazista, e vários especialistas e analistas políticos afirmaram que desde sua integração na Guarda Nacional, o batalhão se tornou relativamente despolitizado e desradicalizado com a ideologia radical de direita, associada ao batalhão, tornando-se mais marginal, ou que não faz sentido descrevê-lo como uma unidade neonazista. Dado todo esse histórico do Euromaidan, a gente contando como que o contexto histórico, né, de como isso acarretou nos eventos do Euromaidan, a gente citou ali no meio que no leste da Ucrânia ocorreram diversos movimentos separatistas, e isso que a gente vai dar ênfase agora. Falando agora sobre a anexação da Crimeia. Com a exoneração do presidente Viktor Yanukovych, que é o Vitor II, a Rússia se viu contrariada devido ao cenário de aproximação da Ucrânia com o Ocidente. No mesmo dia em que o Vitor II foi afastado do poder, o presidente Putin se reuniu por 12 horas com seus comandantes militares para discutir a situação da Ucrânia. Naquela cúpula ficou decidido que seria necessária a invasão de uma região estratégica da Ucrânia, a Crimeia. Antes da invasão russa, ela era uma república autônoma, pertencia à Ucrânia, mas que sempre teve fortes vínculos com a Ucrânia. Essa região apresenta uma importância geoestratégica em áreas comerciais e militares. Sendo assim, Putin decidiu enviar tropas em segredo para a anexação dessa importante região. A invasão aconteceu apenas 5 dias depois da deposição de Viktor Yanukovych, o Vitor II. Os soldados russos invadiram a região pelo porto e, ao chegar em terra firme, todos mascarados, começaram a fechar as estradas que ligavam a Ucrânia à Crimeia, tomaram o controle do parlamento regional, do aeroporto e das estações de rádio e televisão. Eles ainda cercaram todas as repartições militares existentes na Crimeia e em menos de 18 horas finalizaram a invasão da Crimeia. Falando agora sobre um pouco mais sobre as outras regiões separatistas, em seguida à exoneração do Vitor II, foi instalado um governo reconhecido pelo seu posicionamento contra a Rússia e considerado de direita. Vamos contextualizar isso aqui melhor. Depois do Vitor II ser impeachmentado nas eleições de 2014, foi eleito um bilionário na Ucrânia do ramo de chocolates, que é o Poroshenko. Ele faz parte de um governo de direita, né? E foi ele que, a partir depois do impeachment do Vitor II, foi ele que passou a governar a Ucrânia antes do atual presidente, o Zelensky, que é o atual presidente da Ucrânia. Esse novo governo, né, obviamente não agradou o governo da Rússia e nem os pró-russos que moravam na Ucrânia. Obviamente, passando alguns dias após o Euromaidan, né, em 2014, um novo movimento se levantou na Ucrânia,
porém dessa vez no leste do país e a favor da Rússia, né? Em março daquele ano, de 2014, incentivados pela anexação da Crimeia por Moscou, as regiões que antes eram a favor da Rússia, majoritariamente constituídas por russos étnicos, conhecidos como a região de Donbass, composta por Donetsk e Lugansk, exigiram o retorno do antigo presidente Viktor II ou a independência da região, almejando ser integrados à Rússia. O governo ucraniano afirmou que essas manifestações eram orquestradas por Moscou para desestabilizar o país. Em abril de 2014, a revolução no leste da Ucrânia virou uma revolta armada, com militantes pró-Rússia pleiteando ser uma nação independente, fundando as repúblicas autônomas de Donetsk e de Lugansk, que receberam apoio militar e econômico da Rússia, mudando o que era antes reconhecido como manifestação por uma guerra, a Guerra de Donbass. O governo da Ucrânia iniciou uma ofensiva que chamou de Operação Antiterrorista, lançando uma série de ataques e reavendo várias cidades e regiões ocupadas pelos separatistas. Em 22 de agosto daquele ano, o governo ucraniano definiu a situação naquele momento como uma invasão russa, o que acarretou em protestos no Ocidente. A Rússia assumiu uma posição ambígua, negando a presença de seus militares em solo ucraniano, mas reconhecendo a presença de especialistas e utilizando outros eufemismos. E ao mesmo tempo que confirmava que protegeria a população de origem russa no leste da Ucrânia, em fevereiro de 2015 a guerra começou a acalmar durante certo tempo. Durante esse período de calmaria, ambos os países começaram a construção de trincheiras, o que levou a guerra a ser considerada congelada. Embora combates continuassem de forma esporádica, matando soldados e civis, entre 2015 e 2020 houve mais de 29 acordos de cessar-fogo, com a maioria sendo violados por ambos os lados. Entre 2019 e o final de 2021, várias tentativas de paz ocorreram, todavia todas fracassaram, culminando no final de 2021 com a movimentação das tropas russas em direção à fronteira russa-ucraniana. A justificativa foi a declaração do presidente Vladimir Putin, que via com maus olhos a reaproximação da Ucrânia com o Ocidente e temia o ingresso do país vizinho na OTAN. Desde o início, para o presidente russo, o país Ucrânia, entre aspas, ele nunca reconheceu que a Ucrânia se tornou um país, né, segundo Vladimir Putin. Ser a parte do Oriente, nunca gostou da ideia da Ucrânia se aproximar do Ocidente e principalmente da OTAN. A atitude que, segundo Putin, colocaria a Rússia em perigo. Então que em fevereiro desse ano, a Rússia reconheceu formalmente a independência das zonas separatistas das autoproclamadas Repúblicas Populares de Lugansk e Donetsk. Logo após o reconhecimento da Rússia, alguns países aliados, como a Venezuela e Síria, também reconheceram a independência da região, situação diferente do que ocorreu em 2014, né? Quando nem a Ucrânia e nem a comunidade internacional e nem mesmo a própria Rússia reconheceram a independência daquela região.